Aleluia. Eu quero que você abra a palavra de Deus nesse momento, em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler dois textos aqui da palavra de Deus. 1 João 2, versículo 6. Todos encontraram? Amém? Vamos acompanhar então o pastor Edilson, se colocou de pé. E como nós queremos o querer do Senhor, desejamos o querer do Senhor, acabamos de cantar isso. Nós vamos ver aqui nesta noite, irmãos, as marcas ou características do cristão verdadeiro. E como nós dissemos que desejamos o querer dele, aquilo que não estiver em linha nessa noite, antes de ceiarmos, na ceia da aliança, estaremos colocando tudo na presença dele, todas as coisas no devido lugar. Amém? Será uma noite propícia para nos avaliarmos. Diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aleluia? Vamos dizer esse versículo juntos? Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Agora, abra em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15. Se eu digo que estou nele, também eu devo andar como ele andou. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu vou ler o versículo 14, que vai dar o sentido desse versículo 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Diga, murmurações e contendas. Porque olha o que ele diz. Façam tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia? Então, para que eu resplandeça como luzeiro, para que eu seja um filho irrepreensível, uma filha irrepreensível, sincera, sem culpa, eu preciso fazer o quê? Todas as coisas sem e... Aleluia. Pai, nós te glorificamos por tua palavra. Ela é viva, é eficaz, é poderosa, é como uma espada de dois gumes. E nesta noite essa espada está aqui para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer crescer em ti, na graça, no conhecimento do Senhor. Nós proibimos Satanás e seus demônios de roubarem a palavra, na autoridade que há no nome de Jesus. E declaramos, Pai, que o nosso coração é uma terra fértil, que recebe essa semente, e essa semente frutifica para a glória do teu nome. Nós declaramos que recebemos com mansidão a palavra do Senhor, enxertada em nossos corações, porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode tomar assento.
Quando nós falamos, irmãos, das marcas ou das características do cristão verdadeiro, porque tem aquele que se diz que é cristão, mas não é verdadeiro. É falso, não é verdadeiro, não tem as características do Filho de Deus, uma vez que a palavra de Deus diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele viveu. Esses 2 versículos que eu li aqui, eles nos levam a refletir sobre o testemunho cristão. Amém? Se você for estudar direitinho, você vai ver que está em vista aqui o testemunho cristão. E é por isso que nós falamos aqui sobre as marcas do cristão verdadeiro. Aqui, quando Paulo fala aos filipenses, ele diz para que eles não murmurem, para que eles não andem em contendas, para que eles se tornem filhos irrepreensíveis. Isso significa inculpável, sem censura, que não seja reprovável. Isso fala da natureza interna de cada um de nós. Amém? E que nós sejamos filhos de Deus imaculados. A palavra aqui no grego é amamos, que significa tem o mesmo sentido daquele animal que o Senhor pedia para ser oferecido em holocausto. E como era esse animal? Ele era um animal sem defeito. Então, o sentido aqui, quando ele diz que devemos nos tornar filhos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados. Ou seja, sem defeito, puro, no meio de uma geração corrupta. O texto aqui diz que nós podemos, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração sem temor, sem escrúpulos, sem Deus, mesmo assim, no meio de toda essa bagunça que o diabo tem feito no meio das pessoas e principalmente em nossa geração, nós podemos resplandecer, nós podemos brilhar como luzeiros. Aleluia! Porque não temos luz em nós mesmos, mas temos habitando dentro de nós o Espírito Santo, que nos ilumina e que com o nosso testemunho nós podemos refletir a glória de Deus para outras pessoas. Aleluia. Amém, queridos? Então, o cristão, que é referido aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que nós lemos, que é irrepreensível, que é imaculado, que é sem defeito, ele anda como Jesus andou. Aleluia. Pastor, isso é muito difícil. Irmãos, eu digo sempre isso. Difícil é servir o diabo. Difícil é ser escravo de Satanás. Amém? Isso é difícil. Agora, servir ao Senhor, com o Espírito Santo nos guiando, é claro que não é mar de rosas, porque nós temos adversários, e adversários espirituais que tentam nos tirar do caminho. Mas é possível, e nós vemos que é algo glorioso, porque nós vamos crescendo nele, porque nós vamos aprendendo dele, porque nós vamos tendo experiências maravilhosas com o Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus nos mostra, queridos, que o nosso crescimento cristão, ele está ligado principalmente ao amor. A palavra de Deus diz, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E o caminho da perfeição, o caminho para que o cristão se torne irrepreensível, passa pelo amor. Não tem como.
Não tem como. Por quê? Porque eu me relaciono com pessoas. Não tem como eu viver nessa terra sem ter relacionamentos. Eu me relaciono com família, eu me relaciono com igreja, eu me relaciono no trabalho, com pessoas. E eu preciso dessa marca poderosa de Deus em nossas vidas, fluindo, porque ela já existe dentro de cada um de nós. Como ela vai fluir? Pela fé. Eu preciso entender que Deus já derramou no meu espírito o seu amor. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então eu sei que esse amor está dentro de mim e eu decido amar. Ontem eu falei com uma pessoa sobre isso, ela disse, é muito difícil perdoar, é muito difícil amar. Eu falei, mas decida e haja de acordo com a sua decisão. Liberando palavras. Irmãos, é muito triste uma traição. Só sabe o que é uma traição quem já foi traído. Mas eu quero te dizer que mesmo uma pessoa sendo traída, ela pode amar e ela pode perdoar, porque o Espírito Santo dá essa capacidade para a pessoa. Então, queridos, eu quero falar aqui 3 pontos. Essa mensagem hoje é rápida, porque nós vamos passar um tempo aqui na ceia, orando uns com os outros, dividindo o cálice, amém? Mas eu quero falar sobre 3 pontos aqui importantes, para que nós possamos ver se a nossa vida cristã tem as marcas do Senhor Jesus. E essas marcas é que confirmam se nós somos cristãos verdadeiros ou não. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber que Jesus é o meu exemplo. Amém? E que tudo que ele deixou na palavra é para o meu aprendizado. Domingo passado, eu disse aqui que não é do meu jeito. Lembram disso? Que eu não posso servir a Deus do jeito que eu quero, mas eu tenho que fazer do jeito que Deus estabeleceu na palavra. Então não adianta eu querer dar um jeitinho e dizer, não, eu não entendo desse jeito. Eu preciso buscar, se eu não entendo, eu preciso buscar como Deus estabeleceu na palavra, pedir que o Espírito Santo ilumine os olhos do meu entendimento para que eu possa compreender qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor para a minha vida, para que nessa vontade eu ande. E assim eu possa agradar ao Senhor. Então, Jesus é o meu exemplo. Diga isso, Jesus é o meu exemplo. E o que ele fez? Eu já até disse isso aqui hoje. Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro falando sobre Jesus, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus é meu exemplo. O que que Jesus fez? Ele andou fazendo bem. Então o verdadeiro cristão anda fazendo bem. A Bíblia diz que Deus ungiu. O Espírito Santo, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, ele passa a morar dentro de nós. E esta unção é o poder de Deus que nos reveste para que nós possamos fazer a obra. Os irmãos lembram disso quando eu preguei aqui ensinando sobre os 3 batismos, 3 unções do Espírito Santo. Então, esta unção que Jesus recebeu, ela está disponível para nós. É nosso direito. Deus não iria exigir dos seus filhos que andassem de uma forma como Jesus andou, sem nos dar a capacidade para isso. E essa capacidade ele deu para Jesus. Revestiu Jesus de poder. É um revestimento de poder que vem do alto. Virtude. Para que ele pudesse fazer o quê? Para que ele pudesse fazer o bem. Diga, eu posso fazer o bem, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Aleluia.
Então, Jesus é o meu exemplo. Jesus andou fazendo bem, e Gálatas 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A minha união com Cristo, o meu relacionamento com Cristo me capacita para fazer o bem sem me cansar. Queridos, muitas vezes as pessoas começam na sua caminhada e chegam num determinado ponto e ela, por causa das dificuldades, de injustiças, de traições, de lutas pessoais, elas se cansam. Você já ouviu alguém dizer assim: eu estou cansado de servir, de fazer o bem, e eu só levo? Mas a Bíblia diz aqui, olha, você não fique debilitado por fazer o bem, não se canse. Una-se a Ele e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, eu quero te dizer que tem uma época certa. A seu tempo, ceifaremos. Ou seja, enquanto eu faço bem, eu estou semeando boas sementes, e chegará o momento da colheita na minha e na sua vida. Então você diga para quem está do seu lado: não se canse. Queridos, essa palavra aqui, quando ele diz, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa palavra aqui significa perder a coragem e desistir. Só haverá colheita se o Espírito Santo, que é o Espírito que nos dá coragem, não é um espírito de medo, se mover e tiver lugar em minha vida pela fé, e eu não desistir. Senão, não tem colheita. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo de Deus, nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quem desiste, então, não colhe. Aleluia? Então, queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele andou por toda parte fazendo bem. Nós estamos vendo aqui a palavra de Deus nos orientando para que nós não desfaleçamos e não desistamos de fazer o bem. E aí, em Tiago 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah, eu não quero fazer o bem mais para ninguém. Ninguém faz para mim, então eu vou levar a minha vida do meu jeito e pronto. Não estou nem aí para ninguém. Mas você sabe que você tem que fazer o bem. Eu sei que eu tenho que fazer o bem. Então, se eu sei que eu tenho que fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Jesus amado, você está aqui, irmão? Então, queridos, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, ele não pecou. Ele é totalmente santo. Ele é mais santo do que toda a santidade do universo. Ele é mais puro do que toda a pureza do universo. E ele mesmo falou de si, que ele tinha uma vida irrepreensível. João, capítulo 8, versículo 46, quando ele respondeu aos seus críticos, aqueles que o acusavam. Ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não o credes? Então ninguém podia imputar pecado, culpa, dolo em Jesus. E ele mesmo disse de si. Será que eu e você hoje nós podemos dizer isso a respeito das nossas vidas? E com isso nós estamos demonstrando que somos cristãos verdadeiros? O apóstolo Paulo, quando ele estava sendo acusado, ele também falou de si para a igreja. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21.
Nesse texto aqui, depois você pode ler, eu não vou ler por conta do tempo, mas depois você pode ler em 2 Coríntios também, no capítulo 12, versículos 16 a 18, quando Paulo ele estava sofrendo acusações. Então ele diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Paulo, ele está falando aqui da sua integridade. Por quê? Porque a igreja estava acusando Paulo de usar o dinheiro que era recolhido. Paulo passou por essa acusação. Depois você vai ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 16 e 18, sobre isso. Em vários momentos ele falando sobre isso. E ele diz assim: eu zelo pelo que é honesto. O cristão verdadeiro, ele zela pelo que é honesto. Eu não posso defender o que é errado. Eu tenho que zelar pela honestidade, pela integridade, pela retidão. E ele diz: eu faço isso não é somente diante do Senhor, mas eu faço isso também diante dos homens. Aleluia? Então não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar sobre aquilo que é honesto, sobre aquilo que é verdadeiro. Na situação de Paulo aqui, eu imagino, irmãos, todas as pessoas que lidam com dinheiro público, elas são vítimas de acusação. Tem um escritor chamado James Reid, que ele diz assim: existem ocasiões em que, diante de maledicências, a melhor resposta é o silêncio. Paulo aqui, ele reivindicou para si a sua justiça e Jesus também. Então, essa é uma característica, zelar pela honestidade. É uma característica do verdadeiro cristão. E uma outra característica, além de fazer o bem, além de zelar pelo seu testemunho, é ter compaixão. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias maus, as pessoas são insensíveis. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, saiu uma notícia numa festa de virada do ano, em uma praia. O povo estava dançando, estava fazendo as coisas que eles fazem. O povo que não tem Deus vai para a praia para fazer as homenagens, essas coisas assim, e entrar o ano enchendo a cara. E tinha muita gente na praia. E chegou uma pessoa e atirou num rapaz. E esse rapaz morreu ali na hora. O povo estava lá, na bagaceira, dançando, celebrando. O rapaz, o corpo ficou ali. Ele morreu. O povo continuou insensível. É assim o mundo que nós estamos vivendo. Não tem sensibilidade, não tem amor. Mas o cristão verdadeiro, ele precisa ter o sentimento que há em Cristo Jesus, que houve em Cristo Jesus. E um dos sentimentos do Senhor é a compaixão. Jesus, ele olhava para as multidões e ele tinha compaixão. Mateus 9,36 diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, quando nós olharmos aí para fora e vermos as pessoas se acabando nos vícios, se acabando na prostituição, se acabando nas drogas, nós precisamos ter compaixão. Muitas vezes você não tem condições de chegar até aquela pessoa, mas por onde você está passando, você pode orar. Esse é um bom exercício. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho habilidade para chegar numa pessoa assim, pregar, ainda não sei, ainda não dou conta. Mas você pode orar.
Quantas vezes nós passamos ali, o meu trajeto é de Águas Claras. Irmãos, os adolescentes estão bebendo muito. Quantas vezes nós passamos, esses dias nós passamos, tinha um adolescente e uma moça, o carro aberto, com as portas abertas, e ele completamente embriagado, uma cena horrível, que nenhuma mãe gosta de ver, que nenhum pai gosta de ver. E nós precisamos ter compaixão. E eu vou dizer, eu tenho compaixão, se for necessário, eu faço isso. Mas você quer ver, o caminho da compaixão é a oração. Nós estamos orando. Porque, irmãos, existem religiões que as pessoas, elas querem fazer as coisas numa base de uma troca. Eu faço uma caridade aqui e Deus me abençoa ali. Só que com Deus não é assim. E uma das provas que nós amamos as pessoas é orarmos por elas. Aliás, quando nós tivermos dificuldades com alguém de relacionamento, vamos orar por elas. Ora todo dia, abençoa essa pessoa. Daqui a pouco, aquele sentimento ruim que estava arranhando o coração, ele vai se diluir. Porque quem ora ama. Quem ora ama. Se não estamos amando, é porque não estamos orando. E se não estamos orando, estamos pecando. E se estamos pecando, é porque nós não conhecemos Deus verdadeiramente. Conhecemos um Deus de ouvir falar. Conhecemos um Deus que só temos intimidade com a mão que abençoa. Mas não conhecemos o coração de um Deus que é cheio de compaixão e que ama o perdido. Aleluia. As características da nossa vida cristã que marcam o cristão verdadeiro. Nós devemos matar o nosso eu. Quando o eu está prevalecendo, está comandando, então tem alguma coisa que não está batendo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, eu quero que você veja esse versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem... O que está escrito aí? Já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é isso, irmãos? A gratidão pelo amor tão grande que me alcançou e que me tirou de um império. Eu tinha um dono. Eu pertencia a um reino. E aquele que se entregou por mim, me amou, me deu vida plena, me deu vida abundante, direito de morar no céu. A gratidão do meu coração me faz morrer para o meu eu. Isso significa aqui, irmãos, uma negação do eu, uma rendição total. Muitas vezes o Espírito Santo está falando, faz isso, não faz isso, vai por esse caminho, faz assim, e nós não nos rendemos. Nós não nos rendemos. Irmãos, vamos pedir, Senhor, arranca a obstinação da minha mente, arranca as fortalezas da minha mente. Orgulho. Não, eu quero fazer desse jeito, não vou fazer. Deus está falando, vamos nos render. A característica de um cristão verdadeiro é a rendição, é a morte do eu. Mata, 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 mata o eu.
Diga carne, você tem que ir para a cruz. Aleluia. Olha o que diz aqui, Colossenses 3, versículos 5 e 10. Irmãos, a palavra de Deus é linda. Eu estou falando aqui de Bíblia. Nós estamos mostrando aqui vários versículos. Eu nem preciso falar muito, só ler o que está aqui. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer. É irado? Então vai andar em espírito e andar em mansidão. Faça morrer essa ira. Aleluia! Olha aqui. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Mata. Faz morrer, dá veneno para essa imoralidade. A palavra de Deus está mandando, faça morrer tudo que faz parte da sua natureza terrena. Tem muita gente, irmãos, que está preso. Ontem eu falei sobre isso lá no acampamento. Um versículo tremendo, vou ter que pregar aquela mensagem aqui. Impureza, paixão. A pessoa está apaixonada, faz qualquer coisa, qualquer negócio. Vende até a alma para o diabo para ter uma outra pessoa. Não, irmãos. Faz morrer esse negócio. Vai dizer, olha, você vai para a cruz, eu morro aqui, nessa minha vontade, mas eu não vou fazer o que o diabo quer. Em nome de Jesus. Desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Estamos falando sobre riqueza, pobreza, dinheiro na escola bíblica dominical. Hoje foi o início, ainda tem mais 2 aulas. E aqui diz assim, faça morrer os desejos, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Meu irmão, se essas coisas estão acontecendo na sua vida ou na minha vida, nós estamos atraindo a ira, o juízo de Deus para nós. Aqui está dizendo, o que está dizendo aqui? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha aí, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Aí ele diz, mas agora, abandonem essas coisas. Diga, eu abandono tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus. Olha o que ele manda abandonar. Ira, está ali tá. Abandonem. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. De vez em quando eu falo sobre isso na igreja. Irmãos, o crente, a sua boca, a minha boca, é lavada no sangue de Jesus. Nada de piadinha de duplo sentido, chocarrice. A Bíblia chama isso de chocarrice. Tem gente que ela, desde quando nasceu, ela foi criada num ambiente assim, ela é condicionada. Tudo ela tem uma palavrinha de piadinha indecente. A Bíblia condena isso aqui. Então, eu não posso, irmãos, julgar como certo e declarar certo aquilo que a Bíblia condena. Amém? Não mintam uns aos outros. Olha aí, a mentira. Ah, mas essa mentira foi necessária para salvar uma situação. A mentira, ela tem prazo de validade. Quem mente está emprestando a boca para Satanás. Está dizendo assim, diabo, pode usar aqui. Ele está dizendo aqui para não mentir uns aos outros. Aí tem gente que diz assim, não, foi necessário. Foi só uma mentirinha. Ah, mas precisava. Está dizendo aqui, irmãos. Ainda diz, o pai da mentira, né, é o diabo. Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, vamos morrer para os vícios, morrer para as impurezas, para a cobiça, para a avareza, para tudo isso que o Senhor fala aqui na sua palavra. Então,
eu já tirei essa roupa, eu vim do mundo, eu vinha com uma roupa, a minha roupa era suja, trapo de imundície, e vim do mundo, mas o Senhor me revestiu de vestes novas, amém? Ele me deu vestes novas, vestes brancas, então eu tenho vestes novas para andar nesse mundo, então se eu estou praticando isso daqui, eu estou jogando lama, pegando aqui a minha roupa, esfregando na lama. Aleluia. Deus já me deu vestes novas. Então, irmãos, eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. E quando eu morro para o mundo e faço morrer as paixões carnais, eu recebo a vida verdadeira do Senhor Jesus. Então, isso que nós lemos aqui, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou, isso vai acontecer na minha vida. Amém? Para finalizar, tem outros versículos, mas eu vou finalizar com isso aqui. O cristão verdadeiro, aquele cristão que tem as marcas do Senhor, que tem as características do Senhor Jesus, e que reflete a glória do Espírito Santo, que brilha como luzeiro, tudo que ele faz para a glória de Deus. Aleluia. Quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, tudo façais para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. E o versículo que eu quero ler está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, irmãos, o Senhor, ele tem promessas em nossas vidas, e as promessas grandes da palavra de Deus foi a restauração do homem ao plano original, foi trazer um redentor, e nas promessas do Senhor, do nosso Deus, nós temos o aval, o sim e o amém de Jesus. E tudo que nós fazemos, e tudo que o Senhor realiza em nossas vidas, é para a glória do nome dEle. Você passou no concurso, não é porque você é bonzinho, não. Foi porque Deus te abençoou. Você comprou o carro, não é porque você merece, não. Ninguém merece nada. Tudo é misericórdia, tudo é favor, tudo é graça de Deus. Mas a mão de Deus estava presente. Tem gente que estuda e não passa em concurso, tem gente que trabalha e não tem o carro que você tem gente que faz coisas, esforça-se até mais e não tem. Então, tudo que nós temos veio das mãos do Senhor, e nós não devemos nos vangloriar com nada, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com os nossos talentos, porque tudo é para Ele, é para a glória dEle. E quando nós fazemos assim, nós jogamos por terra tudo que é orgulho. Porque, irmão, se tem uma coisa, que quando Deus olha para a terra, e Ele se lembra do dia da queda, daquele dia que está narrado lá em Isaías, o dia em que Satanás, ele olhou para si e disse: não, eu sou melhor do que Deus, eu vou subir e vou tomar o trono de Deus. É quando Deus, ele olha para alguém que se vangloria, que se acha, que tem orgulho de alguma coisa. E quando a pessoa é assim, a Bíblia já diz, é o início da queda. É o início da queda. Característica de um cristão verdadeiro: humildade. E a humildade é dar glória a Deus em tudo. É dar glória a Deus em tudo. Vai viajar? Glória a Deus. Foi Deus que me deu essa viagem. Está entendendo? Está conseguindo prosperar? É Deus que está prosperando. É Deus que está abençoando. É Deus que está te guiando.
Porque se faltar saúde, se faltar qualquer coisa, ninguém vai a lugar nenhum, irmãos. Agora, nós precisamos ser gratos. Característica de um cristão verdadeiro, ser grato a Deus. Dar glória a Deus. A Bíblia diz de um homem que não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Tem que dar glória a Deus, tem que agradecer o Senhor. Vai contar, nem que lá fora, mas os meus amigos não são crentes. Eu vou contar essa vitória. Diga que foi Deus. Diga, Deus é bom, Deus me abençoou e aconteceu isso na minha vida. Nós temos que dar testemunho, brilhar como luzeiros. E nós temos essas características, por quê? Por que nós temos essas características, queridos? Porque o Espírito Santo mora em nós. Até isso, de nós mesmos, nós não teríamos. Mas porque Ele mora em nós, nós podemos andar em tudo isso daqui. É difícil. Se nós quisermos, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. E é possível nós andarmos nisso daqui. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.